Aleluia. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo. A palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios. Isso. Nada demais. Cortam sensibilidade. O Espírito Santo, a Bíblia compara ele a uma pomba. Eu creio que... Pode deixar, filho. Pode deixar. Comprar uma pomba, porque você não chega numa pomba abruptamente. Você tem que ir chegando devagarzinho. Porque senão ela voa. Senão ela vai embora. Então, o Espírito Santo é uma pomba. Em forma de pomba. Porque muitas vezes... nós temos que tomar cuidado para não quebrar o clima daquilo que o Espírito Santo está fazendo, quer falar, quer ministrar o nosso coração. A Bíblia mostra que Elias, ele foi diante de um momento onde ele se sentia sozinho, falou: Senhor, mataram os teus profetas, Jezabel quer detonar minha vida, só eu fiquei, estou sozinho, Deus. Sozinho. Ele se escondeu numa caverna. E a Bíblia fala que Deus foi lá. Porque Deus vai lá e encontra a nossa caverna, né? Tem horas que a gente está numa caverna e Deus vai lá. E eles é um profeta, irmãos, um homem de Deus. E você conhece a história. A Bíblia fala que veio o terremoto, veio o vendaval. E Elias, Deus está. A Bíblia fala que Deus não estava lá. Aí a Bíblia daqui a pouco fala que veio uma brisa suave. E naquela brisa suave, o Senhor falou: Elias, o que você faz aí, nessa caverna? Sai para fora. E a Bíblia fala que depois que Elias ouviu a voz do Senhor, Deus começou a falar com ele. Falou: Elias, você não está tão sozinho como você pensa. Ainda existem 7.000 que não se dobraram. E você ainda tem muita coisa a fazer. Você vai ungir o rei fulano, beltrano e tal. E você vai ungir Eliseu no teu lugar. Então você fica... Deus estava falando assim: eu que digo a hora que você para. Deus estava para Elias: sou eu que digo. Para você entender que vai chegar um dia que você vai parar, você vai ungir Eliseu no teu lugar. Mas é no dia que eu quero. Enquanto eu quero que você continue, você vai continuar. Enquanto eu quero que você avance, você vai avançar. E muitas vezes a voz de Deus, ela vem dentro das cavernas da nossa vida, falar o nosso coração. E essa é a Páscoa. Porque a Páscoa, ela começa num clima de morte. A Páscoa, ela começa num clima de caverna. Onde ali estava o corpo do Senhor. Ali estava o corpo de Jesus. Ali estava todos nós diante da morte. E aquela caverna, aquele sepulcro, a pedra rolou. Jesus Cristo ressuscitou. Então, a Páscoa do Senhor aconteceu. Amém? Louvado seja Deus. A palavra, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18 até o 25. Você que nos assiste, Deus te abençoe. Compartilhe essa live. Quantos aqui sabem que nós temos um canal do YouTube, irmãos? Amém? Nós temos um canal do YouTube, tá bom? E eu peço que você se inscreva em nosso canal do YouTube, para você receber as nossas notificações, os nossos vídeos, os cultos, e passar também para outras pessoas também estar acompanhando o canal da igreja. Cada palavra é uma palavra que edifica, que abençoa. E eu convido você também a estar seguindo-nos no Instagram. O Peniel Gonzaga, Instagram, e lá você vai encontrar também o meu Instagram, o Instagram da minha esposa, ali na parte dos pastores da igreja, vai nos encontrar. Então siga-nos, porque o Senhor tem pão fresco para nós ali, tem palavra do céu, em nome do Senhor Jesus. É para isso que nós estamos ali, para isso que nós usamos as redes, para propagar, proclamar o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar, 1 Coríntios, a ler comigo o verso 18. Vamos ler até o 25, tá bom? A palavra fala: a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus.
Como dizem as Escrituras: eu destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde é que ficam os sábios, os eruditos e os argumentadores desta era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura. Visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio da sabedoria humana, usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Pois os judeus pedem sinais e os gentios, ou gregos, buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus ficam ofendidos e os gentios dizem que é tolice. Mas, para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Senhor, obrigado por sua palavra. Exaltamos o teu nome, Jesus. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, amados. Se assentar. Palavra do Senhor. Hoje é uma data tão especial para nós, no nosso calendário, na vida da igreja, porque é a data da Páscoa. E a Páscoa, irmãos, essa palavra Páscoa, eu não sei pronunciar muito bem, ela vem do grego Pesach, né? P-E-S-A-C-H, Pesach. E é uma palavra que demonstra a passagem. É uma palavra que fala de passagem. A Bíblia mostra que Deus está mostrando que é Deus diante do Egito. E Ele envia ao Egito as 10 pragas. Por que Deus envia as 10 pragas ao Egito? Para mostrar ao Egito que Ele é Deus sobre todos os deuses. Cada praga que o Senhor lançou sobre o Egito era um deus egípcio que o Senhor estava afrontando. Que o Senhor estava dizendo: olha, eu sou Deus acima da mosca, eu sou Deus acima de tudo aquilo que vocês adoram. E o Senhor declarou, ali naquela passagem, Ele deu uma ordem ao seu povo. Não só ao seu povo, mas todos aqueles que haveriam de crer. Eu não sei se você sabe, mas naquela época, muitos egípcios foram salvos do anjo vingador, porque eles creram. Falaram: ó, o Deus dos hebreus falou que tem que fazer o que tem que ser feito. E nós vamos nessa também, porque tudo que eles falam, Deus faz mesmo. O Deus do céu, Ele faz. Então eles passaram. Qual foi a ordem de Deus? Vocês vão matar um cordeiro, né? E nesse cordeiro vocês vão celebrar a Páscoa. E aí no livro de Êxodo fala como é que você vai comer, o que vai comer, o que vai queimar no fogo. Enfim, não quero falar acerca disso. Mas ali Deus dá uma ordem, fala: e o sangue do cordeiro vocês vão passar sobre uns umbrais das portas de vocês, porque haverá um momento que o anjo vingador, o anjo da morte, vai passar. Só que a casa que este anjo vê o sangue do cordeiro, ele vai passar sobre essa casa e não haverá morte. Então essa passagem é que denomina o nome Páscoa. Então Páscoa é o livramento. Páscoa é a passagem onde o anjo da morte veio para julgar, veio para fulminar, mas toda a casa sobre o qual está o sangue do cordeiro, haverá e há livramento, a vida, a restauração, a ressurreição. E hoje não é diferente, irmãos. A Bíblia fala que João viu Jesus e declarou: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Parece ser uma declaração muito simples, mas a declaração de João é uma declaração muito poderosa, porque os pecados não eram tirados, os pecados eram cobertos. Toda a vida do povo, todo o serviço sacerdotal, todo o serviço dos sumos sacerdotes de todas as eras servia para que o povo tivesse um relacionamento com Deus. Só que antes do povo ter um relacionamento com Deus, os pecados tinham que ser, por meio dos rituais e sacrifícios dados por Deus, eles eram cobertos. E é por isso que todos os anos o sacerdote, o sumo sacerdote, tinha que se apresentar devidamente apresentável, de acordo com as orientações de Deus,
para então apresentar diante do povo, fazer essa mediação diante do povo, para que o povo pudesse então ser aceito por Deus. O pecado do povo era coberto. Só que João, ele faz uma declaração poderosíssima. Ele vê Jesus e fala: este é o Cordeiro de Deus. E este Cordeiro não cobre os pecados. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A declaração poderosa, irmãos. É uma declaração que vai além daquilo que todos já tinham visto. E este cordeiro, o sangue desse cordeiro que foi derramado na cruz, ele está sobre a vida da igreja. A igreja nos dias de hoje, irmãos, não fala e não ensina e não prega mais sobre o poder do sangue de Jesus. Nós precisamos aprender a crer no poder do sangue de Jesus. Você tem que crer, saiba, antes de você sair da sua casa, ir para o trabalho, levar os seus filhos na escola, começar o seu dia, creia e declara: Senhor, eu declaro sobre a minha esposa, sobre o meu marido, eu declaro sobre os meus filhos, eu declaro sobre a minha casa, Senhor, está o sangue de Jesus Cristo. Há poder no sangue de Jesus. O diabo, ele não toca no sangue de Jesus. O diabo se afasta onde há o sangue do Cordeiro. Nós temos que aprender que o que o Senhor fez em Êxodo, a Páscoa do Senhor, foi a anunciação daquilo que aconteceu para nós, a nossa Páscoa, que é Cristo, que é o Cordeiro sacrificado, onde o seu sangue foi derramado, e este sangue tem poder para nos livrar, esse sangue tem poder para nos purificar, esse sangue tem poder para nos proteger da morte, do mal. Há poder no sangue de Jesus. Há poder nesse sangue. E esse é o sentido da Páscoa. E o Senhor está aqui, trazendo para nós a sua palavra. E Ele está dizendo para nós: olha, a mensagem da cruz, ela é loucura para os que caminham para a destruição. Essa mensagem, irmãos, da cruz, a mensagem da Páscoa que nós declaramos, a mensagem bíblica, ela é loucura para aqueles que perecem, para aqueles que não creem. Por quê? Porque é uma mensagem que fala de perdão, é uma mensagem que fala de reconciliação, é uma mensagem que fala de vitória contra o pecado, de vitória contra Satanás. O mundo não entende essas coisas. O mundo não compreende a mensagem da cruz. Nós precisamos crer e olhar para a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é essa: Cristo crucificado. Cristo morreu pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele nos deu vida, e vida em abundância. Por que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem? Mas a Bíblia fala, para nós, aqueles que creem, ela é o poder de Deus, porque foi por meio da cruz que fomos salvos. Por meio da cruz fomos perdoados. Por meio da cruz fomos reconciliados. Por quê, irmãos? Só necessita de reconciliação quem está brigado. E a humanidade, nós vamos entender que nós estávamos brigados com Deus. Como assim, pastor? Se há reconciliação, é porque primeiro houve uma contenda. E qual é a contenda da humanidade com Deus? O seu pecado. A Bíblia fala assim, 1 João capítulo 2: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Pois tudo o que há no mundo não é do Pai, mas do mundo. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida. Essas coisas são do Pai. Essas coisas não são do Pai, elas são do mundo. O mundo passa e todos os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. A Bíblia mostra que aquele que se faz amigo do mundo, ele se constitui inimigo de Deus. A Bíblia diz que o amigo do mundo é inimigo de Deus. Não dá para, pastor, não dá para a gente ser amigo de todo mundo. Eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa bacana, eu sou uma pessoa de amizades, pastor. Só que a Bíblia diz que não dá para ser amigo do mundo e não dá para ser amigo de Deus.
aquele que se torna, que se faz amigo do mundo, ele se constitui inimigo de Deus. A Bíblia fala assim para nós, irmãos, não se surpreendam pelo fato do mundo odiar vocês. Tem crente chorando porque o mundo odeia ele, porque as pessoas não gostam dele, porque as pessoas tiram sarro dele. Jesus já falou que isso aconteceu, o mundo vos odeia. Por quê? Porque primeiro o mundo odiou a mim. São palavras de Cristo. O mundo vos odeia porque primeiro o mundo odiou a mim. E se você quiser ser amigo do mundo, você vai ter uma contenda. Por que o ser humano precisa de salvação? Porque o ser humano, na sua vida, na sua maneira de viver, o ser humano tem uma contenda com Deus. Tem um monte de gente com medo do diabo. Eu não me envolvo na obra porque eu tenho medo de retaliação. Eu não faço, pastor, eu não faço tal coisa na minha casa porque eu tenho medo que o diabo se levante na minha casa. Pastor, eu não me batizo porque fala que depois que eu me batizar, aí a coisa é séria. Meu irmão, você nasceu, a coisa já é séria. Você nasceu, você vive, o negócio já é sério. Quantas pessoas estão deixando de dar passos em direção a Deus, passos em direção à sua palavra, aquilo que Deus quer para eles, porque alguém botou medo nele, falando, depois que você se posicionar com Jesus, o diabo, vai vir para cima de você. Mas agora eu quero te mostrar uma mensagem bíblica. Se você continuar sendo amigo do mundo, se você continuar vivendo de acordo com o que o mundo ensina, do que o mundo prega, do que o mundo te favorece, você tem como inimigo Deus. Quem que você prefere como inimigo? Quem você prefere como inimigo nessa vida? Se a Bíblia fala que o diabo, que você está com tanto medo, a Bíblia fala que o Senhor vai destruir ele com o sopro da sua boca. Então, irmãos, nós temos que aprender nessa terra a ter o temor de Deus. E entender que o pecado, ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, para que todo aquele que crer, e a palavra do Senhor fala em João capítulo 1, verso 12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Agora, de inimigo, passamos a ser filhos de Deus, por meio da nossa fé em Jesus Cristo. Agora de inimigos, nós agora somos amigos, fomos reconciliados por meio do sangue da sua cruz, por meio da sua morte na cruz, nós fomos reconciliados. E o mundo não entende essa mensagem para o mundo é loucura, é besteira. A Bíblia está falando aqui, eu destruirei a sabedoria dos sábios, eu destruirei a inteligência dos inteligentes, é o que está falando a palavra. Por quê? Porque os judeus acreditavam que o Salvador que eles tanto queriam e esperavam, era um Salvador político, era alguém que se levantaria politicamente em favor deles, para libertá-los da opressão de Roma. Essa era a esperança deles, o Messias que nós cantamos. Eles acreditam no Messias, que viria o Messias, mas que o Messias se manifestaria como um libertador político, para livrá-los das opressões romanas, do Império Romano. Só que Cristo, ele veio para pregar uma libertação espiritual. Ele veio para nos libertar de nós mesmos, nos libertar dos nossos pecados, dos nossos achismos, do poder do inferno, das trevas contra a nossa vida. Foi para isso que Jesus veio. A Bíblia fala, para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E essa mensagem o mundo não entende. E a Bíblia fala, os judeus pedem um sinal, e os gregos e os gentios buscam sabedoria. Mas aí o texto está falando, Deus fez com que as pessoas não o conhecessem por meio da sabedoria humana.
Mas as pessoas vão conhecer o Senhor por meio da mensagem do evangelho da cruz. É por meio da mensagem do Senhor, é por meio da mensagem do evangelho que as pessoas vão o conhecer. É por meio desta palavra que nós estamos pregando aqui. Por quê, irmãos? Porque o evangelho é o poder de Deus. O evangelho é a palavra de Deus. Quem éramos nós? Nos nossos próprios pensamentos, nas nossas próprias imaginações. A Bíblia fala, irmãos, que o santo e o puro se fez pecado e maldição por nós, para que a sua justiça e a sua pureza se tornasse a nossa justiça e a nossa pureza. Cristo, sendo santo, se fez pecado por nós, para que eu e você, que somos pecadores, pudéssemos nos tornar nele santos e irrepreensíveis diante da sua presença. É isso que a morte de Jesus fez por nós. Éramos injustos pela nossa maneira de viver, e o justo se fez maldição por nós, para que eu e você nos tornássemos justiça de Deus. Somos em Cristo Jesus justiça de Deus. Somos em Cristo Jesus santo. A palavra do Senhor fala: sede santo como Ele é santo. Pastor, como isso é possível? Por meio da mensagem da cruz, por meio da mensagem do evangelho, por meio do sacrifício. E esta é a Páscoa do Senhor. É o sacrifício que Cristo fez por amor de mim e você, para nos dar um acesso que nós não teríamos acesso por nós mesmos. Não teríamos esse acesso pela nossa bondade, pela nossa performance, pelo nosso conhecimento humano. Mas Cristo, Ele tomou o nosso lugar. Cristo, era necessário que houvesse um pagamento pela maldição e pela inimizade. E Cristo foi esse pagamento. E o que Ele pagou? Ele pagou com sua própria vida. Ele pagou com o seu próprio sangue. Derramou o seu próprio sangue, para que hoje nós pudéssemos ter um relacionamento claro e profundo com Deus, por meio de Jesus Cristo. Quando o Senhor olha para a sua igreja, Ele vê Jesus. Quando o Senhor olha para mim e para você, Ele vê Jesus. E o sacrifício de Cristo fez isso por nós. A palavra do Senhor está dizendo: onde é que estão os sábios? Onde é que estão os eruditos? Onde é que estão os comentaristas das grandes questões desta era? Deus fez com que todos eles parecessem ridículos e mostrou que a sabedoria deles é loucura. Deus, em sua sabedoria, providenciou para que o mundo nunca encontrasse a Deus através da sabedoria humana. E então Ele se manifestou e salvou todos quantos creram em sua mensagem. Essa mesma mensagem que o mundo considera loucura. Somos salvos por meio da mensagem. Somos salvos por meio da palavra. Somos salvos por meio da nossa fé em Cristo Jesus. Então os judeus acham um absurdo, os gregos acham uma tolice, mas aqueles que creem, aqueles que são tocados por essa mensagem, então podem experimentar da sabedoria e do poder de Deus, porque esse é Jesus. Jesus é a sabedoria, Jesus é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. E a Páscoa nos dá a oportunidade de compreender e viver essa ressurreição, porque nós também fomos ressurretos dos mortos. A Bíblia fala: vocês estavam mortos em vossos pecados, Cristo vos deu vida quando vocês ainda eram pecadores. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, verso 8: Deus prova o seu amor para conosco, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O primeiro passo foi do Senhor. O primeiro passo foi de Deus. Não havia nada que poderíamos fazer para que nós pudéssemos merecer ou então conquistar a salvação. Então o que Jesus fez? Jesus foi lá e pagou o preço.
Jesus foi lá e deu a sua vida por nós, coisa que nós não poderíamos fazer. O justo morreu pelos injustos, para que por meio da sua morte, nós que somos injustos, nos tornássemos justiça de Deus. Por meio da sua morte e ressurreição, nós que somos pecadores, nos tornássemos em Cristo Jesus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante da sua presença. Essa é a Páscoa do Senhor. Essa é a mensagem do Evangelho. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. A igreja, nós precisamos compreender que a palavra de Deus, ela é o nosso manual de fé, de regra e de prática. E que nós precisamos voltar o nosso coração para aquilo que a Bíblia fala, voltar o nosso coração para as Escrituras e compreender o poder que há na mensagem do Evangelho. O Senhor diz na sua palavra: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, depois vem e me segue. Quando nós pregamos e falamos de conquista, nós demonstramos o poder de Deus. Mas quando nós falamos de renúncia e de posicionamento de caráter, nós demonstramos o caráter de Deus. Todo mundo quer experimentar o poder de Deus. Quando Davi derrubou o gigante, ele demonstrou o poder de Deus. Mas quando Davi perdoou Saul, ele demonstrou o coração de Deus. Ele demonstrou o caráter de Deus. Porque, irmãos, o poder, o diabo também tem poder, não como o nosso Deus. Não como o nosso Deus, mas o diabo tem o seu poder. A Bíblia fala que quando Moisés jogou o seu cajado na mão e aquele cajado transformou-se numa serpente, a Bíblia diz que Faraó chamou os magos da época e falaram para que eles também fizessem a mesma coisa. E os magos também pegaram os seus cajados, jogaram no chão, e o cajado que estava na mão deles também se transformou numa serpente. Demonstração de poder. É claro que o cajado, a serpente de Moisés comeu na segunda vez. Comeu as serpentes dos magos de Faraó. Mas essa passagem, dentre tantas coisas, nos ensina que manifestações de até certo poder, o diabo também pode fazer. O que nós estamos buscando na casa de Deus? Nós estamos buscando alívio? Estamos buscando conforto? Estamos buscando se sentirmos bem? Você vai conseguir alívio, se sentir bem em muitas outras religiões. Se você é uma pessoa em busca de sensações e boas sensações, você vai encontrar boas sensações em muitas outras religiões. Porém, a verdade que liberta e te leva para o céu, você só encontra em Cristo Jesus e na sua palavra. O poder do Evangelho, apesar de manifestar poder, mas não consiste só em poder. Não consiste só em demonstração de poder, mas o Evangelho, o poder do Evangelho não está em manifestações apenas. O poder do Evangelho está na transformação do ser humano. Qualquer sinal miraculoso você vai conseguir encontrar em muitos outros lugares. Lá, aqui faz, mas lá também faz, eu já vi. Mas existe uma coisa que as outras religiões não fazem, só o Evangelho de Jesus Cristo faz, é transformar a vida do ser humano, fazer com que o ser humano se torne um novo homem, uma nova mulher. É só em Cristo Jesus que nós temos o verdadeiro perdão dos nossos pecados, e é somente através do perdão dos nossos pecados que nós podemos agora, em Cristo Jesus, ter um relacionamento com Deus. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Você não vê Jesus falando: ninguém vai ao Pai senão por mim. Não, Jesus está falando: ninguém vem ao Pai, porque o Pai está nele e ele está no Pai.
Deus não é um lugar a qual Jesus aponta. Deus é o lugar, é uma pessoa a qual Cristo aponta para si mesmo e diz: você quer ver a Deus, você quer conhecer a Deus, você quer estar em Deus, então caminhe comigo, ande comigo, esteja em mim. Os discípulos perguntaram: Senhor, você fala que Deus, cadê Deus? A gente não vê Deus. Ô fulano, quem vê a mim vê o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem que nos traz cura. A mensagem que nos traz reconciliação. Estávamos brigados, estávamos afastados por causa dos nossos pecados. A Bíblia fala que Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Você não encontra essa mensagem em nenhum outro lugar. Nós não encontramos essa mensagem de reconciliação em nenhum outro lugar, somente em Jesus Cristo. É somente em Jesus Cristo e no poder do Evangelho que nós encontramos o Deus de toda a terra dizendo: eu estou religando novamente, reconciliando o mundo, trazendo o mundo de volta para perto de mim, por meio do meu Filho Jesus. Esse é o poder da cruz. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder daqueles que creem no Senhor. Evangelho é reconciliação. Estávamos afastados de Deus. Estávamos mortos, é isso que a Bíblia fala. Estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Cristo, por meio de Cristo, Ele nos deu vida juntamente com Ele novamente. Pela sua graça somos salvos. Por meio de Cristo e a mensagem da cruz, além de reconciliação, nós conquistamos o perdão. Fomos perdoados por meio de Cristo Jesus. Pecado, irmãos, é dívida. E dívida tem que ser paga. No mundo espiritual não tem SPC, não tem Serasa, não caduca. No mundo espiritual precisa ser pago. Até porque algumas religiões aí fora chamam de alguns afazeres de obrigação. Então a verdade da humanidade é que a humanidade tem, por causa da sua maneira de viver, uma dívida para com Deus. Só que essa dívida já foi paga. Paga por quem? Paga por Jesus Cristo. A Bíblia fala: havia uma escrita de dívida contra nós. Havia um escrito, um documento de dívida contra nós. O meu nome, o seu estava lá. Essa escrita de dívida era minha e sua. E a Bíblia fala que Jesus, Ele pagou. Jesus, por meio da sua morte na cruz, Ele cancelou essa escrita de dívida que nos era contrária e cravou ela na cruz. Aleluia. Essa é a mensagem que ao mundo é loucura. O mundo é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Para aqueles que creem, é a sabedoria de Deus. A cruz fala de reconciliação, de perdão. E a cruz também fala de salvação. A Bíblia fala assim: pela graça vocês são salvos. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A Bíblia diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele fala: a vida eterna está em seu Filho. Essa é a salvação em Cristo Jesus. A vida eterna está em seu Filho. Não somente o Filho aponta a vida eterna, não somente o Filho, Cristo, fala da vida eterna. A Bíblia está dizendo: a vida eterna está em seu Filho. No sentido de habitar no seu Filho, de morar no seu Filho.
E nós precisamos, se nós queremos a vida eterna, nós também precisamos aprender a estar no seu Filho. Pastor, como é estar no Filho? Como é estar em Jesus? É estar na sua palavra. Jesus falou assim: vocês falam acerca das Escrituras, e vocês testificam que nas Escrituras elas estão falando a respeito de mim. E aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então a vida eterna está em Jesus. Jesus é o local de reconciliação, Jesus é o local de perdão, e Jesus é a salvação. Jesus é o passaporte para o céu. A Bíblia diz: estávamos mortos. A Bíblia fala que nós estávamos em trevas. Colossenses diz assim: nós estávamos perdidos e Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós somos transportados. E que veículo é esse que nos transporta? É Jesus. Muitas vezes, quem já andou de avião, por exemplo, sabe que você está no aeroporto. E mesmo que você esteja no aeroporto, dependendo do avião que você vai pegar, não basta você estar no aeroporto. Ali dentro do aeroporto, a aeronave está lá no meio da pista, num lugar. E dentro do aeroporto tem ali um transporte que te leva até o avião para que você possa. Ninguém pode sair correndo assim no meio do... Oh, legal. Né? Os brasileiros falam: que legal sair correndo assim. A gente não pode sair correndo no meio da pista assim. Ia ser engraçado, divertido, mas muito perigoso. Não. Você está vendo o seu avião ali. Você está vendo que é aquele. Está tudo preparado para que ele possa transportar você. Só que você precisa entrar no veículo adequado. E aquele veículo vai te levar para o avião, a qual você vai pegar o seu destino. Este veículo é Jesus. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Essa é a mensagem do Evangelho, que para o mundo é loucura, mas para aqueles que creem é sabedoria de Deus. O Evangelho é reconciliação, o Evangelho é perdão, o Evangelho é salvação. Salvação por quê? Porque o destino meu e o seu, como inimigos de Deus, era o inferno, irmãos. Aí tem muita gente que fala assim: pastor, o inferno não existe, o inferno é uma metáfora. O inferno é aqui. Pastor, o inferno é aqui, olha tudo que está acontecendo. Não, o inferno não é aqui. Não, o inferno não é uma metáfora. O inferno não é uma ameaça de Deus para que a gente corra para suas asas. O inferno é real. Tão quanto você ouve agora a minha voz e me vê com os seus próprios olhos, o inferno é real. E todos aqueles que negarem o Filho de Deus, todos aqueles que ignorarem a voz do Filho de Deus, o chamando à sua presença, o destino dessas pessoas é o inferno. Mas Cristo Jesus, Ele pagou um alto preço para que eu e você pudéssemos nele ter salvação e sermos livres de uma vez por todas da condenação espiritual, da condenação eterna. Há uma condenação eterna para aqueles que não creem. Há uma condenação eterna para aqueles que ignoram, para aqueles que fazem chacota, para aqueles que não creem no Senhor. Mas para a glória de Deus, há uma salvação eterna, há uma salvação, uma libertação eterna para aqueles que creem no nome do Filho de Deus e decidem viver uma vida para a sua glória, para o seu louvor, e decidem viver uma vida conforme as Escrituras. E essa é a Páscoa do Senhor. Essa passagem. Essa é a Páscoa do Senhor. Páscoa que traz perdão, reconciliação. A mensagem da cruz que me leva para o céu. Essa é a mensagem da cruz que para o mundo
é loucura, para muitos é tolice, para muitos é ultrapassada, mas para aqueles que creem, é o poder de Deus para a salvação. É o poder de Deus para curar. É o poder de Deus para libertar. É o poder de Deus para transformar. O Evangelho é transformação. O Evangelho é renunciar o mundo e viver uma vida para o Senhor. É viver uma vida para o Senhor. Essa é a mensagem da salvação para mim e para você. Quero terminar nesse momento e nos fazer entender que enquanto uns estão buscando sabedoria, enquanto outros estão pedindo um sinal, Cristo está salvando por meio da mensagem simples e plena da cruz do Calvário. Cristo está salvando por meio da mensagem de salvação. Cristo está salvando por meio da mensagem da cruz, dizendo para mim, dizendo para você, que enquanto uns pensam que isso é loucura, que está ultrapassado, mas aqueles que creem nesta mensagem, o poder de Deus se manifesta para reconciliar, para curar, para salvar e para levar para o céu. Essa é a mensagem da cruz, irmãos. Um feliz Natal, uma feliz Páscoa para todos nós nessa noite, em nome de Jesus. Creia no Evangelho da cruz. Abra o teu coração ao Evangelho da cruz. Há muitos evangelhos sendo pregados por aí, mas o Evangelho que liberta é o Evangelho da cruz. E o Evangelho da cruz, ele não te garante vitória e bem-estar em todas as circunstâncias que você atravessa. Não te promete isso. Mas o Evangelho da cruz, ele te garante, nas circunstâncias boas ou nas circunstâncias ruins, Jesus, ele declarou uma promessa: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Nos tempos bons, nos tempos ruins, nos dias bons e ruins, nas situações boas e ruins, aqueles que creem no Evangelho da cruz terão e poderão ter a certeza, a convicção da presença do Cristo, que não mais está morto, mas o Cristo da nossa Páscoa, o Cristo que ressuscitou e está vivo, o nosso Deus. Nós não precisamos levantar um memorial acerca da sua tumba, nós podemos adorar e servir, porque o Deus que nós pregamos é um Deus vivo, é um Deus poderoso, que vive e reina para todo sempre. Nosso Cristo está vivo, o nosso Deus está vivo. O nosso culto não é uma celebração em memória, o nosso culto é uma celebração em vida. Porque uma celebração em memória é um teor fúnebre. Agora, uma celebração em vida é um ambiente de festa. Quando você está no aniversário, pode até ter acontecido alguma coisa triste, uma situação, mas você decide naquele aniversário, você fala assim: por respeito ao aniversariante, vamos falar de coisa boa aqui, vamos nos alegrar, vamos cantar o parabéns. Por quê? Porque vocês estão celebrando a vida daquele que está vivo. Esse é o culto do Senhor, irmãos. Esse é o culto que nós prestamos. Agora imagina você ir numa festa, e nessa festa, você vai naquela festa para celebrar a vida do aniversariante. Você vai lá comer às custas do aniversariante. E aquele aniversariante, ele tem todo o poder para te abençoar e fazer tudo o que você precisa enquanto você celebra o seu aniversário. Quem quer sair de uma festa dessa? Ninguém. Aí a Bíblia fala assim: aprendam a viver uma vida
num culto racional de vocês. O que é a vida de um culto racional? É entender que em todo tempo, em todo momento, a minha vida ela pode ser um culto, não um culto em memória, não um culto de ação de graças em memória, mas um culto de ação de graças ao Deus que está vivo e presente, e que nós celebramos a sua vida, porque essa é a Páscoa. A Páscoa é a consciência de um Cristo que morreu, e a sua morte cumpriu todas as exigências que a lei e Deus tinha para me perdoar, me curar, me restaurar. E agora que Ele cumpriu por meio da sua morte todas as exigências que a vida me tinha, Ele agora está vivo para que eu possa celebrar tudo o que Ele fez, e eu possa celebrar a sua presença, irmãos. Esse que é o culto a Cristo, esse é o culto vivo e poderoso, onde nós podemos celebrar a sua presença, onde nós podemos celebrar que Ele está vivo, onde você pode olhar para Ele e falar: Senhor, o que o Senhor fez não foi brincadeira, ninguém poderia fazer, e eu ainda posso desfrutar da sua presença. Essa é a consciência do cristão, irmãos. É eu poder ser grato a alguém que não está na minha memória, mas eu poder ser grato a alguém que vive comigo todos os dias da minha vida. Essa é a consciência do cristão. É por isso que o cristão pode celebrar com alegria, porque muitas vezes nós olhamos para trás a vida de alguém e falamos: nossa, como fulano, como eu sou grato. Meu irmão, você pode demonstrar essa gratidão ao teu Deus porque Ele está vivo. Você pode viver em gratidão para o seu Deus porque Ele está vivo. A sua gratidão não celebra a memória dEle, a sua gratidão celebra a vitória, a vida, e a vida dEle está em mim, está em você. Vamos ficar de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu olho para a cruz, e para a cruz